Boa noite, meus queridos, graça e paz. Queridos, que alegria poder estar aqui celebrando ao Senhor. Estar aqui nos faz lembrar uma frase que a gente costuma falar aí fora, de que o reino de Deus é um reino de amigos. Então, como é bom quando a gente chega em um local onde nós temos amigos, e nós somos saudados ali, pessoas dão um abraço. Então, que coisa boa podermos estar aqui juntos. Quero agradecer por esse privilégio de estarmos aqui. E quero, então, começar aí a minha fala agradecendo, mas ela gosta que eu me esqueça, né? Mas eu não esqueci, quase que eu esqueço, Eliton. Então, quero apresentar minha esposa Cássia, que fique de pé, a mulher mais bonita, mais bela, mais especial do meu mundo. E aí eu aprendi isso, né? Porque às vezes fala do mundo, aí ele vai olhar e vai dizer, não é, é a minha e tal. Então eu aprendi, alguém disse, falou assim, não, é do meu mundo, pronto. Aí ninguém discute, do meu mundo é a mulher mais especial, mais bela. E se eu consigo fazer alguma coisa, se eu consigo abençoar pessoas, é porque eu tenho a Cássia ao meu lado, para que eu possa então avançar, para que eu possa servir. Então, meu amor, gratidão pela sua vida e por tudo que você tem feito por mim e para mim. Te amo. Tem que fazer média, né, cara? Para dias, como é que é, Erlene? Dia 12 e 13, né? Dia 12 e 13, você casado, vem aqui, que certamente você vai ouvir algumas dicas dessa, de como abençoar o seu casamento. Isso é sempre celebração, isso é sempre festa ali na sua casa. Mas eu quero agradecer também a esta igreja, agradecer pelas orações, agradecer pela contribuição mensal para a obra missionária, agradecer por essa campanha, porque a Shirley coordena a turma toda aí para poder pensar missões, seja missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. Muito obrigado por essa visão. Quando oramos agora há pouco, pedindo Deus, dá-nos visão missionária. Creio que podemos também orar, e eu orei assim, obrigado Deus, porque o Senhor tem dado a esta igreja uma visão missionária. Então, externo aqui a minha gratidão, a gratidão de cada batista em nosso estado, gratidão de cada missionário que está no campo fazendo a obra e que é mantido pelas suas orações, pela sua oferta, pelo seu cuidado. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado porque você está lá no campo, mesmo que você nunca tenha ido em nenhum projeto missionário, mas você está presente lá no campo por meio das suas orações e da sua contribuição. Mas eu quero trazer alguns números. E, gente, é muito fácil falar o que eu vou falar aqui agora. Depois de tudo que nós já ouvimos aqui, depois de tudo que já foi dito aqui, é muito fácil. Na verdade, eu só vou trazer algumas informações sobre o nosso estado. Eu vou lembrar a vocês algumas coisas do que a Bíblia diz, mas já foi dito quase tudo aqui. Se você sair daqui praticando o que você já ouviu até aqui, você será alguém que vai ser usado pelo Senhor para produzir frutos e frutos que permaneçam. E eu quero então trazer alguns números importantes para você. Goiás tem 7.350.000 habitantes, um pouco mais que isso. Segundo o censo de 2022, 32,6% desses são evangélicos. E aí eu não quero entrar aqui na discussão se todo evangélico é salvo ou não, eu não vou entrar nisso. Mas considerando que cada evangélico seja de fato salvo pelo Senhor Jesus, significa dizer que em Goiás tem aproximadamente 5 milhões de pessoas que não conhecem a Cristo. Às vezes a gente pensa em missões lá na Amazônia, e temos que pensar. Às vezes pensamos missões lá na África, e precisamos pensar. Mas nós esquecemos de que em Goiás nós temos um campo missionário muito grande.
São mais de 5 milhões de pessoas que, se Jesus voltar hoje, nós cantamos agora há pouco, que nós almejamos esse dia, quando Ele irá voltar. Se esse dia for hoje, 5 milhões de pessoas no nosso estado, e talvez parentes, amigos, vizinhos seus, estão nesse número. Essas pessoas irão para o inferno, porque elas caminham sem Cristo e sem salvação. Nós precisamos, queridos, investir em Goiás. Nós precisamos pensar em missões estaduais, porque tem milhões de pessoas caminhando para a perdição em nosso estado. E aí eu fui olhar, Wellington, Aparecida. E pelos dados oficiais, Aparecida tem um pouco mais de 550 mil habitantes. Talvez tenha mais que isso. Mas usando dados oficiais, e aí Aparecida tem esse percentual aproximado também de evangélicos, e aí eu fiz a conta. Tem mais de 370 mil pessoas aqui em Aparecida que você convive todo dia que não conhece a Jesus. 370 mil pessoas. Você já pensou o que é isso? Que não conhecem a Cristo. Por isso, queridos, nós precisamos pensar em missões estaduais. Um outro dado, nós temos em Goiás 246 cidades. 206 são ligadas à nossa convenção, outras 40 à convenção de Brasília, tá certo? Desses 206 municípios, em 113 nós não estamos presentes lá. Mais de 54% dessas 206 cidades não tem um espaço como esse, não tem um pequeno espaço para se reunir, não tem um pequeno grupo para estar reunido, não tem presença batista. 113 cidades. Só em 93 que nós estamos presentes. Olha que desafio que nós temos. Cidades pequenas, sim, todas elas, ou 99%, temos duas que não, com até 20 mil habitantes. Mas essas cidades também precisam de Cristo. Precisam também de salvação. 113 cidades. Um outro dado, nós temos igrejas. Temos 169 igrejas. E glória a Deus por isso. 169 igrejas organizadas. E aí temos mais 68 que são congregações, ok? Pegando somente das igrejas organizadas, como a PIB aqui, que teve um culto, organizando a igreja, que tem CNPJ e tudo mais, tal. Dessas 169 igrejas, 40% delas têm até 30 membros. Meu Deus! É isso aí, minha irmã. Quer ver? Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar esse lado de cá, que a turma está mais juntinha aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Do banco da Shirley aí para frente, essas 40%, esse grupo aqui é uma grande igreja. Aí deixa eu falar uma outra coisa. Muitas dessas 40% não precisa dos outros bancos e cadeiras, não. Só aqui resolve. Só aqui. Pode até tirar essas 4 também, que não precisa, não. Só aqui resolve, é uma igreja. Como que nós vamos plantar outras igrejas? Como que nós vamos chegar nas 113 cidades que não têm presença batista, se 40% das nossas igrejas, e aqui eu tenho certeza, se nós formos avaliar mais de perto, é mais de 40%. É mais de 40%. Faz uma conta depois, por exemplo, em Aparecida. Se nós formos pegar igrejas em Aparecida com mais de 50 membros, de cabeça aqui eu vou dizer 3 só. Essa é a realidade nossa, enquanto batistas em Goiás. Precisamos ou não precisamos fazer missões estaduais? Porque tem gente, aqui no Garavelo não, tá? Mas em outras igrejas batistas nossas, pensam assim, Wellington, temos que fazer missões mundiais.
E esquece de missões nacionais, ou missões estaduais, porque acha que aqui está tudo resolvido, mas na África não está. Aí daqui a pouco a gente está entrando em missões nacionais, Minha Pátria para Cristo. Vamos lá para os ribeirinhos, vamos sim. Vamos para o sertão, vamos sim. Mas nós temos aqui, e aí eu tenho dito o seguinte, Minha Pátria para Cristo, vai ser o tema da campanha de missões nacionais. E aí, Shirley, segura aí para você usar aqui. Eu vou usar um subtítulo, Minha Pátria começa em Goiás. Minha Pátria começa em Goiás. Minha Pátria para Cristo começa em Goiás. Os nossos desafios são tão grandes quanto desafios da Amazônia. São tão grandes e talvez maiores do que o sertão. Nós temos grandes desafios. E aí a gente está na nossa campanha, com um alvo de R$450 mil. Para mim é muito dinheiro, gente. Eu nunca tive esse dinheiro na minha vida, e nem sei se um dia eu vou chegar a ter. 450 mil é muito dinheiro. Mas nós temos 15 mil batistas no nosso estado, aproximadamente. Se cada batista ofertar R$30, sabe o x-tudo de daqui a pouco? A pizza de daqui a pouco? Se cada batista ofertar R$30, nós atingimos o alvo. Então não é um alvo. Vai ser uma vergonha, eu espero que a gente não passe essa vergonha, Naira, se nós batistas em Goiás não atingirmos esse alvo de R$450 mil. Se cada batista ofertar pelo menos R$30, por amor ao seu estado, por amor àquelas 5 milhões de vidas que estão caminhando sem Cristo e sem salvação, se cada um ofertar, nós atingimos o nosso alvo. Mas aí um dos nossos obreiros, o Joabe, falou uma coisa, Newton, se cada batista ofertar R$30 por mês, todo mês nós temos o alvo para investir exclusivamente em missões. E deixa eu te falar uma coisa. Está aqui o nosso ex-membro do Conselho Fiscal e relator do Conselho Fiscal. Ofertas missionárias são designadas para missões. Não vai para arrumar o acambago, que é um desafio nosso e nós precisamos avançar nisso. Mas oferta missionária é para o campo missionário. É para a gente plantar novas igrejas. É para fortalecermos as igrejas enfraquecidas. Então você pode ser alguém que diz, eu vou ofertar, e você pode ter certeza, esse dinheiro vai chegar lá no campo missionário. Agora imagina, gente, R$30 é tão pouco. É tão pouco. Mas sabe por que a gente não oferta R$30 para missões estaduais? Porque nós temos outras prioridades na vida. Porque nós não achamos que isso é importante. Nós achamos que a tralha da pescaria é mais importante. Nós achamos que o livro que nós queremos ler é mais importante. Nós achamos que aquele joguinho no aplicativo tal é melhor, é mais importante do que ver os meus amigos sendo salvos. Qual é a sua resposta diante desses números? É uma resposta de, tudo bem, Nilton, e daí o que eu tenho com isso? Ou quando você vê esses números, você se assusta, você sofre. Hoje eu estava revisando esses números, e aí olhando de novo, meu Deus, que desafio que nós temos. Qual é a sua resposta diante desses números? Ao saber que tem milhões de pessoas no nosso estado, no nosso querido e amado Goiás. Eu só não consegui comer piqui ainda, mas eu já me sinto um goiano. Amo Goiás. 23 anos aqui, Wellington, e não quero voltar para o Rio mais não. Aqui é minha terra. Tem 5 milhões de pessoas, pelo menos, sem Cristo e sem salvação. E ninguém pode amar mais o Goiás do que a gente. Ninguém pode amar mais a Aparecida de Goiânia do que os irmãos que aqui moram. Qual é a sua resposta diante desses números? E deixa eu te falar aí dos frutos que nós estamos buscando. E olha que tem uma sequência nisso aí. Mais discípulos, e esse ano é o ano do
discipulado. Nós queremos, então, mais discípulos, quantidade, mais semelhantes a Cristo, qualidade, ok? Queremos cada batista sendo um amigo da obra missionária. Daqui a pouco eu vou dizer o que é isso. Cada igreja se envolvendo na obra missionária. Daqui a pouco eu tenho um desafio para a igreja também, Wellington. Igrejas doentes se tornando igrejas saudáveis. Para que essas igrejas saudáveis possam plantar igrejas saudáveis. Porque se nós formos reproduzir algumas igrejas que nós temos em nosso estado, não vai dar certo, não vai rolar. Porque são igrejas doentes que vão gerar outras igrejas doentes. Então nós queremos ver mais discípulos, mais semelhantes a Cristo. Esses discípulos se envolvendo nessa obra, esses discípulos fazem parte de uma igreja, essas igrejas se envolvem nessa obra, cuidam dessas igrejas doentes, tornam essas igrejas saudáveis, e assim teremos um movimento de igrejas saudáveis, plantando outras igrejas saudáveis, e essas outras igrejas saudáveis vão produzir mais discípulos mais parecidos de Cristo, e esse ciclo virtuoso vai seguindo e seguindo e seguindo. E aí eu quero te mostrar uma história. Esse é o John Lennon, não é o cantor, vocês estão percebendo, né? John Lennon e a Leda. Eles moram em Itaberaí. Há 2 anos atrás, a carreta missionária, lembra que esteve, inclusive, passando aqui em Aparecida, carreta missionária foi lá. E eles foram, esse casal e os 3 filhos, e tem mais filho aí que não está nessa foto, tá? Esse casal, essa família, foi o único fruto da carreta em Itaberaí. E aí eles ficaram firmes no Senhor, eles moravam juntos, não eram casados ainda. A igreja está ali, o pastor Lucas, Patrícia. A igreja se juntou, mobilizou, fez o casamento deles, essa festa aí bonita, com vestido de noiva, com tudo mais e tal. Depois, se casaram no sábado, no domingo, foram batizados os 2. Que alegria, que festa! Deus agindo na vida deles, transformando a vida deles, trazendo alegria para aquela casa. E aí acontece o quê? Começa um pequeno grupo multiplicador lá na casa deles. E as nossas radicais, em 2024, estavam ali, Ana Laura, Esther, e começa o pequeno grupo, e passa mais um dia, e outra semana, e a coisa vai acontecendo, pessoas vão sendo alcançadas. E aí, do pequeno grupo, agora nesse ano, já deu um passo. Agora é a Congregação Batista no bairro Itaville. Um bairro muito carente, como vocês veem aí, não tem nem asfalto ali. E ali começa a congregação. Está sendo plantada a 2ª igreja batista em Itaberaí, como fruto daquela ação da carreta. E aí, queridos, nesta congregação, nós já temos até batismos acontecendo. E louvado seja Deus, queridos, por isso. Este é um fruto que permanece. Um fruto que lá atrás ele foi alcançado, foi cuidado, houve o discipulado, e agora essa família está produzindo outros frutos. Agora, foram 4 batismos aí. Vidas creram em Cristo Jesus e estão caminhando com o Senhor. Por isso, queridos, vale a pena investir na obra missionária em Goiás. Precisamos investir nessa obra, porque, como eu mostrei, nós temos desafios enormes, gigantescos. E que uma convenção sozinha não consegue fazer isso. Uma igreja sozinha não consegue fazer isso. Nós precisamos dar as mãos, porque de mãos dadas nós podemos fazer muito mais. Quando nós nos unimos, quando nós damos as mãos, Deus abençoa e Ele multiplica. Às vezes nós pensamos de que missões é feita com muito de poucos. E não é assim.
na verdade, é feito com o pouco de muitos. Se cada um colocar os seus 5 pães e 2 peixes nas mãos do Senhor, Ele vai multiplicar e Ele vai alimentar uma multidão que está faminta. Vale a pena, queridos, investir na obra missionária em nosso estado, porque o Senhor tem trazido frutos como esses. Porque nós nos alegramos que de uma campanha para outra, porque a campanha anterior eu usei a história até o pequeno grupo. Nessa campanha a história continuou, progrediu, avançou. E a gente louva a Deus por isso. E uma coisa que eu não disse, o John Lennon está estudando num curso básico que o pastor Lucas começou na igreja lá, pastor Wellington. E ele está lá estudando, para que ele possa pregar o Evangelho, para que ele possa entender mais a Bíblia. Deus tem feito uma obra especial, e é privilégio fazer parte dela. Vamos lembrar o nosso tema? Vamos juntos? Frutos que permaneçam. E a nossa divisa, que a Shirley quis fazer um teste de vista com a gente, né? Eu passei no teste, tá, gente? Eu passei, também com 8 graus aqui, tem que passar no teste, né? Então, eu consegui ler aquela letrinha. Eu acho que essa aí está um pouco maior, né? Vamos lá juntos? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei, para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça. João capítulo 15, versículo 16. Quando Jesus ele fala essas palavras para os seus discípulos, ele está em um sermão de despedida. O tom dessa conversa é de despedida. Dentro de poucas horas, ele vai ser preso, ele vai apanhar e ele vai à cruz. É aquele momento de instruções finais. E no meio dessas instruções finais, ele diz isso. Olha, turma, chega aqui. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. E como Nairon disse, não é porque vocês são especiais. Eu escolhi vocês, designei vocês, para que vocês possam ir e dar fruto. Mas olha, não é qualquer tipo de fruto, não. É um fruto que permaneça. E lá na frente ele vai dizer que, na verdade, quando nós produzimos muito fruto, nós glorificamos ao nome do nosso Pai que está nos céus. Quando eu olho, queridos, para esse verso, e nesse capítulo Jesus está falando sobre Ele como a videira verdadeira, a que produz frutos, frutos que o Pai agrada, e o Pai, Ele é o agricultor, é o que cuida de toda essa vinha. E nós somos os ramos. Nós, discípulos de Cristo, somos os ramos. E ele vai falar, então, sobre produzir frutos. Esse verso nos faz lembrar, queridos, algumas verdades. Número 1, não fomos nós quem escolhemos entrar na obra da frutificação. Na verdade, fazer parte desta obra é escolha do Senhor. Deus, o Pai, por meio de Cristo Jesus, nos escolheu. Ele é o Pai, Ele é o agricultor, Ele que chama os trabalhadores, Ele capacita esses trabalhadores, Ele é aquele que está junto, Ele está no controle de todas as coisas, tudo parte dEle e volta para Ele, para a glória do nome dEle. Não há mérito em nós, nenhum mérito em nós. Pastor Wellington não pode bater no peito e dizer, olha como eu sou bom, estou discipulando o Hudson, eu sou muito bom, olha só. Não, porque não há mérito nele. Na verdade, ele foi escolhido pelo Senhor. Fomos escolhidos e fomos designados. 2 coisas. Fomos escolhidos. Há um privilégio. O Deus Criador de todas as coisas, o Deus Filho encarnado aqui, o nosso Senhor, Ele nos escolheu para fazer parte do time dEle. Olha que privilégio!
O Senhor Jesus, que veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido, escolheu você para fazer parte do time dele. Isso é privilégio, é sentir orgulho disso, porque nós fomos escolhidos pelo Senhor. Mas nós não fomos só escolhidos, nós fomos também designados. E aí tem outro aspecto, é responsabilidade. Você que um dia creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi escolhido pelo Senhor e você foi designado por Ele, foi comissionado por Ele para dar frutos. Quando Ele voltar, você vai prestar contas a Ele. Se você cumpriu esta designação ou não. Se você produziu frutos ou não. Às vezes nós esquecemos disso. Que há um privilégio, mas há também uma grande responsabilidade. E sabe o que é triste, queridos? E Deus abençoe que isso não ocorra aqui na PIB Garavelo. Alguns cristãos vão passar toda a vida sem desfrutar do privilégio e sem cumprir a responsabilidade de produzir frutos. Olha para a sua vida e pense, se hoje for o dia de prestação de contas, quantos frutos você tem para apresentar ao Senhor? Segunda coisa que esse texto nos faz lembrar é de que nós não fomos chamados para dar qualquer tipo de fruto. Nós fomos escolhidos, fomos designados para darmos frutos que permaneçam. Não é qualquer tipo de fruto. E de que frutos que Jesus está falando aí? Esses frutos têm dois aspectos. Um aspecto é vida. E quando a gente vai lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, a gente encontra o fruto do Espírito. Então, quando Jesus diz, olha, vocês devem dar um fruto que permaneça, Ele está dizendo de qualidade de vida. A sua vida deve ser uma vida que mostra que o Espírito Santo domina você. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus na sua vida. Pensa comigo. Quando você olha uma manga, você sabe que veio de onde? De uma mangueira. Você consegue pegar e olhar, e sabe de onde veio. Quando as pessoas olham para nós, elas devem olhar, ele é um ramo da videira que é Jesus. Eles vão olhar para nós e vão ver a presença de Cristo em nós. Mas será que temos produzido esse fruto? Tem alguns adolescentes aí presentes, né? E eu gosto, quando falo sobre isso, lembrar, eu já fui adolescente, tá? Eu já fui adolescente. Apesar de não parecer, mas eu já fui adolescente. E aí na escola, eu tinha vários amigos. E um dia nós estávamos conversando, e eles estavam me elogiando. E sabe qual era o elogio? Eles estavam dizendo assim, o Newton, que é um cara legal, na verdade, que é um crente legal. Ele conta as mesmas piadas que a gente conta. Ele faz as mesmas brincadeiras que nós. Ele é igual a nós. E eles achando que eles estavam me elogiando. Mas aquilo para mim foi um tapa na cara. Porque eles não estavam vendo Jesus. Eles não estavam vendo o fruto do Espírito na minha vida. Eles estavam vendo o fruto da carne. Eles estavam vendo o fruto do pecado. E aquele foi um dia que eu parei para olhar para a minha vida. E eu disse, eu preciso mudar de vida. Porque eu não estou produzindo um fruto que permanece. Mas esse fruto tem um outro aspecto, que é a missão. Porque, como disse o pastor Wellington, o Senhor Jesus nos chama e nos diz para fazer algo. Façam discípulos. E aí tem a ver, então, com produzir discípulos, com pregar o Evangelho, com ganhar outros para Cristo, ajudar outros para que eles possam ser mais parecidos com Jesus. Esse é o tipo de fruto que o Senhor deseja.
na sua vida pessoal, no seu caráter, e você pregando o evangelho para outras pessoas, caminhando com outras pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas. E daqui a pouco você não tem somente filhos espirituais, você tem netos espirituais, bisnetos espirituais. É isso que o Senhor Jesus deseja. E queridos, que alegria é você poder ser instrumento do Senhor para levar uma pessoa a crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. Que alegria é você poder fazer como o pastor Wellington está fazendo com o Hudson. E poder ouvir o Hudson falando da transformação que Cristo está fazendo na vida dele. E pastor Wellington saber que ele é parte disso. Como é maravilhoso isso. Queridos, essas paredes, esse teto, é algo maravilhoso. E pastor Wellington disse muito bem, nós precisamos dessa estrutura. Mas só faz sentido todo o investimento financeiro, de trabalho e tudo mais para essa estrutura, se o nosso objetivo final for frutos que permaneçam. Porque esses frutos aqui, queridos, vai passar. Eles irão passar. Agora, vidas, porque nós fomos criados para a eternidade. Quando você investe na vida de alguém, você está produzindo frutos que não perecem, mas frutos que permanecem. E quando eu penso nisso, tenho dito ao longo dessa campanha, frutos que permanecem, não é se o seu fruto vai permanecer ou não. Não é uma questão simplesmente de data de validade. Mas quando Jesus diz frutos que permaneçam, ele está falando sobre qualidade do fruto. É aquele fruto que você tira ele da árvore, mas ele dura muito. A qualidade desse fruto não é um fruto que perece, mas é um fruto que permanece e permanece para a vida eterna. Você foi designado para dar esse tipo de fruto. Talvez a sua vida, na sua ótica, seja frutífera, porque você tem uma bela família, porque você tem uma excelente carreira, porque a sua empresa está crescendo cada vez mais, e você diz, a minha vida é frutífera. Mas será que esses frutos são frutos que permanecem? Será que esses frutos são frutos que glorificam ao Pai? Você foi escolhido e designado para dar frutos que permanecem. O texto me lembra mais uma coisa, de que há recompensa. E se você continuar lendo, porque nessa divisa nós pegamos só essa parte, mas o final vai dizer assim, a fim de que, finalidade, propósito, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Eu não sei você, mas eu gostaria que tudo que eu pedisse a Deus, Ele respondesse, Ele atendesse as minhas orações. Só que Tiago faz um alerta, que muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Por quê? Quem lembra? Porque pedimos mal. E aí ele explica o que é esse pedir mal. Que é para gastar com os seus próprios desejos, os seus próprios prazeres. São pedidos ligados a frutos que não permanecem. Agora, se você quer que as suas orações sejam respondidas pelo Pai, se envolva na obra da frutificação. Por quê? E aí o versículo 7 vai dizer, olha, o negócio não é tão fácil assim. Se você estiver em Cristo, e aí é Jesus que está falando, né? Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pode pedir o que vocês quiserem. Por que isso? Porque quando eu estou em Cristo, e as palavras de Cristo estão na minha vida, as minhas vontades, os meus desejos, o meu pensar, o meu falar, os meus pedidos, as minhas orações, serão de acordo com a vontade do Pai. Por isso Ele sempre vai atender. Quando eu peço de acordo com a vontade do Pai, Ele atende. Quando eu estou focado, ligado no Senhor, que é a videira, eu não estou focado em coisas desse mundo. Eu estou focado nas coisas espirituais. Eu estou focado nas coisas de frutos que permanecem. Nas coisas que têm impacto para a eternidade. E Deus se alegra
em atender aos seus filhos que são fiéis ao seu chamado. Ser escolhidos, queridos, ser designado para essa missão é algo maravilhoso. Mas além disso, ele diz, olha, eu designei vocês para essa missão, para que tudo que vocês pedirem, eu possa atender. Quando nós clamamos ao Senhor, para que produzamos frutos que permanecem, Ele atende os nossos pedidos. Talvez os seus pedidos não estão sendo atendidos, porque você está pedindo mal, está pedindo para gastar para você mesmo, está preocupado com a sua vida. O problema, muitas vezes, para a gente implantar uma cultura discipular numa igreja, não é pecado, não é pecado, não é o diabo. Sabe qual é o problema? Falta de prioridade. Por quê? Está todo mundo preocupado em construir a sua própria vida. Está todo mundo preocupado em construir o seu próprio império, o seu próprio reino. Ninguém tem tempo para discipular pessoas. Sabe por quê? Eu estudo, eu trabalho, eu tenho que jogar, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer não sei o quê. Frutos que não vão permanecer. E a gente não tem coragem de abrir 1 hora da nossa semana para a gente dedicar para uma pessoa. Nós estamos ocupados demais para produzir frutos que permanecem. E aí a gente vai vivendo uma vida sem graça, sem sabor, que até acontecem coisas boas na nossa vida, mas não preenche, não dá para nós aquela alegria, e a gente não sabe por quê. É porque você não está envolvido naquilo que o Senhor deseja que você esteja, naquilo que você foi escolhido e foi designado. Quando a gente vive isso, nós temos a alegria de caminhar com o Senhor. Eu quero então desafiar você a algumas coisas nesse encerramento da campanha. Primeiro, a ser um amigo da obra missionária em Goiás. Você viu que tem pessoas próximas a você, você viu que tem muita gente que precisa ser alcançada em nosso estado. E como que você pode ser um amigo da obra missionária em Goiás? Primeiro, orando diariamente para que o Senhor abençoe, para que o Senhor salve pessoas, para que o Senhor use os nossos obreiros. Orar, clamar ao Senhor, porque tudo começa pela oração. As coisas acontecem quando nós clamamos ao Senhor. Então, nós precisamos levantar um exército de pessoas que estão em oração, estão clamando ao Senhor. Mas não só orar, é ofertar, dedicar ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem dado a você. E aí eu falei no lançamento da nossa campanha, 1 lanche por mês, para que muitas vidas sejam salvas em Goiás. Será que uma vida em Goiás não vale 1 lanche? Você adotar a obra missionária em Goiás, dizendo, olha, eu vou deixar de comer o x-tudo um dia, e esse dinheiro eu vou ofertar para que a obra missionária possa avançar. Um amigo da obra missionária, ele oferta. Mas não só oferta, ele se envolve, ele vai. Ele sabe que tem uma ação ali em tal lugar, ele quer participar, ele está junto. Ele quer pregar o Evangelho, ele quer fazer ali muitas coisas. E aí o Nairo me ajudou, pode voltar aí que o trabalho vai ser seu. O trabalho vai ser seu. Essa é uma ficha que talvez você não conseguiu jogar o QR Code até aqui, ou talvez não dá para você fazer isso aí agora. Se você deseja ser um amigo da obra missionária, adotando a obra missionária em Goiás, você vai levantar a sua mão aí, que o Nairon vai ver você, e você vai pegar uma ficha dessa, e aqui você preenche os dados, e você vai ser alguém que vai ser um adotante da obra missionária. Você vai ser esse aí. Eu quero abrir mão de 1 lanche, para que eu possa investir na obra missionária. Você pode fazer apontando o celular para cá, ou você pode pegar uma ficha com o irmão Nairon.
Mas também nós precisamos de pessoas que mobilizem a obra missionária em Goiás, que leve outros, que convide outros, para que conheçam esses números, para que saiba que nós podemos e precisamos avançar. Então, um amigo da obra missionária é esse, que ora, que oferta, que vai e que mobiliza. Mas aí, Wellington, eu queria lançar um desafio para que a igreja pudesse orar por isso. São 113 cidades que não têm presença batista. E nós estamos lançando um desafio no final dessa campanha. Cada igreja batista em Goiás adotar uma cidade que não tem presença batista. Orar ao Senhor, começar a orar e dizer: Deus, mostra qual é a cidade. E ver o que Deus irá fazer e adotar. Fazer uma visita estratégica lá. Buscar uma casa de paz, abrir um pequeno grupo e começar a trabalhar para que a presença batista possa chegar até aquele lugar. Deus tem abençoado essa igreja de um jeito muito especial. E quando eu comecei falando sobre gratidão, queridos, um motivo que eu agradeço aos irmãos por serem a igreja que vocês são. E Deus tem abençoado demais essa igreja. E Deus quer usar essa igreja para abençoar outros lugares, abençoar outras pessoas. O desafio para a igreja é adotar uma cidade que não tem presença batista e começar uma ação para que a gente possa plantar uma igreja ali. E o último desafio é de volta para você. Produza frutos que permaneçam em todo lugar. Queridos, o que tem acontecido aqui nos últimos anos não é uma modinha, não é uma estratégia para que a igreja cresça e o pastor Wellington possa dizer: eu tenho uma grande igreja. Não, é isso aí. É o chamado para produzir frutos em todo lugar. Viver uma vida discipular é isso, é produzir frutos em todo lugar. Sabe o seu trabalho? Que talvez você está reclamando do seu trabalho. Deus te colocou lá para você ser bênção e produzir frutos lá. A escola, que é difícil, é complicado, Deus pôs você lá para que você possa produzir frutos. A vizinhança, que tem aquela vizinha, aquele vizinho chato, Deus colocou você lá para que você possa ser bênção e produzir frutos lá. Nós precisamos de crentes que decidam produzir frutos que permaneçam em todo lugar. Imagina, gente, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas se aqui tinha 30, vamos pensar que a gente tem mais de 150, talvez mais 150 pessoas por aqui. Imagina se cada um sair daqui dizendo: eu vou produzir frutos em todo lugar. Por onde eu passar, eu vou produzir frutos que permaneçam, frutos que permaneçam, frutos que permaneçam. A gente faz uma revolução espiritual em Aparecida de Goiânia. Meu desafio no final dessa campanha é que você ore pela nossa obra missionária, sim, que você oferte, sim, que você adote, sim, mas acima de tudo, para que você viva o que é o tema dessa campanha, que você produza frutos que permaneçam, porque assim o nome do nosso Deus, Ele é glorificado. Assim, o Senhor, Ele vai abençoar a sua vida. Assim, você vai estar envolvido em algo que produz frutos para a eternidade. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, porque um dia nós fomos escolhidos por Ti para a salvação. Obrigado, porque um dia nós fomos escolhidos pelo Senhor para a missão. Fomos designados para produzir frutos e frutos que permaneçam. Obrigado a Deus por isso. Mas, Deus, queremos te pedir perdão, porque muitas vezes esquecemos disso. Esquecemos desse privilégio e dessa responsabilidade, Pai. E focamos em frutos dessa vida. Frutos até bons, que nos alegram, que são lícitos, que são legais, mas não são frutos que permanecem. Não são frutos que nós fomos escolhidos e designados para produzir.
não são frutos que trazem glória ao teu nome, Pai. Então, Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos por isso, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, porque temos priorizado tantas outras coisas na vida e temos esquecido de crescer em discipulado, Pai. Em sermos mais parecidos contigo a cada dia, Pai. Continuamos pecando e pecando e pecando os mesmos pecados, Pai. Perdoa-nos por isso, Pai. E perdoa-nos, ó Pai, porque não temos levado outros a sermos discípulos. Temos sido, ó Deus, crentes, agentes ocultos. Temos ficado com a nossa boca calada, Senhor. Perdoa-nos por isso, Pai. Perdoa-nos, Deus. Mas que nessa noite o Teu Espírito possa agir em nós e possa gerar em nós uma decisão verdadeira, firme, de produzirmos frutos, e frutos que permaneçam para a glória do Teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor já tem trabalhado esta visão nesta igreja, Pai. E nós te pedimos, amplia essa visão. Desperta ainda mais a Tua igreja, Pai. Para que, como o pastor Wellington disse, Deus, logo, Pai, não haja lugar mais aqui, Pai. Logo, ó Deus, este templo fique pequeno, Senhor. Porque a Tua igreja vai sair para produzir discípulos, para produzir frutos que permanecem. E o Teu nome vai ser exaltado. E nós teremos uma multidão aqui adorando ao Senhor, Pai. Faz esta obra, Senhor, no meio do Teu povo. Faz essa obra no meio do Teu povo batista, Pai. Que estamos muitas vezes adormecidos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. A começar em nós, pastores. Desperta-nos, Senhor. Capacita-nos para que possamos produzir frutos e frutos que permaneçam, Pai. Ajuda-nos, Deus. Precisamos de Ti. Porque sem Ti nada somos. Sem Ti nada podemos fazer. Abençoa-nos. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Só uma última coisa, lembre-se, só é possível produzir frutos que permaneçam se estivermos ligados à videira que é Jesus. Invista no seu relacionamento com Cristo. Leia a Bíblia, faça oração, invista nesse relacionamento para você ser cheio do Senhor, para que você possa transbordar na vida de outras pessoas. E se você está aqui nessa noite e ouviu disso tudo, e por alguma razão o seu coração está aí pulsando, porque você quer ser discípulo, você quer fazer discípulos, você quer ter uma vida realizada, uma vida plena, creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Procure o pastor Wellington, diga, pastor Wellington, eu entrei aqui sem saber esse negócio de Jesus, de salvação, de dar frutos, mas eu não sei, alguma coisa está mexendo aqui comigo. Ele vai ajudar você nessa caminhada, para que você possa ter uma vida verdadeiramente frutífera. Deus abençoe sua vida, em o nome de Jesus. Desperta a Tua igreja, meu Senhor, a começar em mim. Que o mundo conheça o Seu amor e encontre graça, enfim.